Bem, gente, vamos embora para a nossa aula 1 de Geronto, certo? Nós começamos com a introdução, né? Dando um apanhado de como, do que é a gerontologia, do que é a geriatria, da questão da questão da idade, né? Nós só demos um apanhado geral. Hoje nós vamos, antes de qualquer coisa, as datas da prova estão aí para vocês, certo? Eu vou mandar os slides, aí vocês podem anotar ou deixar mesmo só para conferir. E o primeiro assunto que nós vamos falar é a questão do envelhecimento, né? É um processo lento, em que a gente só consegue enxergar a questão das rugas, a parte externa, né? Mas se a gente procurar anatomicamente, fisiologicamente, sentimentalmente, existe muito mais coisas além das rugas, né? Eu achei interessante essa foto que está aí, onde você vê de um lado uma pele viçosa, lisa, jovem, e do outro lado uma pele enrugada, em que você percebe com exatidão a vida quando passa, né? Não vamos chamar de estragos, não, mas vamos chamar de conhecimento, né? Que a vida vai nos dando, mas também vai levando, né? Então, o que é, na verdade, o envelhecimento? É um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de doença, e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo. Com a definição dessa moça aí, Herminda, mas que traduz perfeitamente o que é envelhecer. Que não adianta, todo mundo vai alcançar essa etapa. Muitos não vão. O envelhecimento não pode ser encarado como término, como encerramento de uma vida. Não. É a continuidade de uma vida encarada de outra forma. É a continuidade de uma vida com toda uma carga de aprendizado que já aconteceu e que continua acontecendo. Porque nós aprendemos com a vida um dia por vez. Cada degrau é um aprendizado, certo? Segundo Herminda, como é que se divide o envelhecimento? Eu achei fantástica a divisão dela. Biológica, cronológica e social. E aí a gente vai perceber que, assim, muitas vezes, biologicamente, o envelhecimento é inevitável, acontece. Mas às vezes, ó, o que está aqui dentro, o que está na cabeça, não condiz. O saber envelhecer vai depender muito da própria pessoa. Você pode envelhecer indo para uma cadeira de balanço, colocando um pijama ou uma camisola, se balançando e pensando no passado, esquecendo que você tem todo um futuro pela frente. Você também pode, assim, de uma forma normal, continuar seu dia a dia, né? Continuar vivendo um dia por vez, até com as limitações e aprendendo com elas. A gente só deixa de aprender quando morre. Mas antes disso, só depende da gente. Se a gente quer continuar aprendendo ou simplesmente quer encerrar. Ó, o que passou já foi suficiente e não é bem assim. Veja só. O que ela fala da divisão cronológica? Ou seja, números. Você tem 20 anos, você tem 30, você tem 60, você tem 70, você tem 100 anos. É uma divisão que lida com números. Então, a dimensão cronológica é mensurada, ou seja, se mede pelo calendário católico romano. Todos os anos você adquire mais um ano de vida. É satisfatório, que serve para a gente norte, né? Saber, inclusive, fazer um mapa da vida da gente de uma forma mais objetiva, mais material.
Então, a pessoa idosa é aquela com idade de 60 anos ou mais. Isso nos países em desenvolvimento, ou seja, nós, subdesenvolvidos. Mas nos países desenvolvidos, a idade, né? No caso, a fase idosa é com 65 anos ou mais. O que será? Né? Lá o nível de atividade vai mais além. Né? Essas questões de aposentadoria, porque a pessoa começa a trabalhar, é uma coisa estranha, né? Começa a trabalhar, porque quer trabalhar logo, ganhar dinheiro, aí cansa, aí quer logo a aposentadoria. Quando se aposenta, logo quer trabalhar de novo, quer fazer alguma coisa. Ou seja, lá fora daqui do nosso país, as coisas não funcionam bem assim. Lá você só para quando para, né? A cabeça trabalha. Coisa que aqui no nosso país, infelizmente, a gente analisando friamente não acontece. Certo? A biológica expressa as nossas funções, a nossa estrutura. Né? Nós somos um conjunto de células. Nós somos um conjunto de tecidos, nós somos um conjunto de órgãos, nós somos um conjunto de sistemas. Ou seja, vai indo, ó, célula, tecido, órgão, sistema. Em que, com o passar dos anos, as coisas vão começando a perder suas funções. Né? Quando eu dou anatomia, eu falo muito disso. Ó, você tem uma ascensão inicial. Você, quando nasce, tem uma ascensão inicial. É o anabolismo. Tudo novo, tudo funcionando, tudo é rápido. De repente, você chega à fase adulta, ó, metabolismo se equilibra, é uma linha horizontal. Tudo que já cresceu, tudo que estava sendo formado lá como criança, começa agora a trabalhar. E com o tempo, esse trabalho vai sendo reduzindo e vai caindo. É o catabolismo, em que toda a nossa estruturação, e que vai aí sofrer diversas influências, certo? Desde a parte nutricional até a parte social, e que as coisas vão começando a perder funções, né? A visão já diminui, o corpo já não aguenta, o que você fazia aos 15 anos já não dá mais para fazer com 40, com 50, né? A nossa pele, até isso, que é a coisa que mais chama a atenção, porque está de fora. Mas os nossos sistemas começam a diminuir até entrar numa falência total. Isso é um curso normal, é um curso científico, certo? Ou seja, quando ele fala aqui, ó, porém as alterações biológicas tornam o idoso menos capaz de manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Quando submetido, quando ele fala o estresse fisiológico, o estresse aqui está no sentido de aumento, né? O requisita demais. Repare que a gente inicialmente tem muita paciência. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a paciência. A gente, com o passar do tempo, as nossas emoções ficam evidentes. Com o passar do tempo, se nosso corpo está sendo muito requisitado, a gente entra em falência física. Ou seja, a gente perde esse equilíbrio que nós temos, né? E vai cansando. Até o nosso corpo vai, ó, franzindo, vai diminuindo, vai entortando. É por isso que antigamente se dizia assim, olha, quando a gente fica velho, nós nos tornamos crianças. Não, não é bem assim, né? Mas é que a gente, às vezes, tem determinados comportamentos que a gente só vê isso lá na criança. Até o tamanho, a gente enverga, né? E fica menorzinho. Mas isso tudo é normal. O social, né? Dimensão social refere-se aos papéis, os hábitos que a pessoa, ao longo do seu ciclo, assume na sociedade, na família. Também depende. Aí ele fala na questão do padrão cultural estabelecido. Depende da gente. Você muitas vezes perde sua função porque está envelhecendo, certo?
Porque muitas vezes você se acomoda e deixa que todo o catabolismo momentâneo atinja você. As coisas vão perdendo um pouco o sentido, vão perdendo um pouco a função e você deixa. Ao passo que se você reage, eu não me lembro aí, me falha muito a memória, quando a gente dava biologia, tinha a lei de Darwin e Lamarck. Um deles, eu acho que era Darwin, não lembro, que falava inclusive assim do pescoço da girafa. A girafa tinha um pescoço curto e à medida em que ela começava a querer pegar os frutos de uma árvore frondosa, alta, o que ela fazia? Ela esticava o pescoço para pegar essa fruta e por isso o pescoço cresceu. São leis da natureza, certo? A lei do uso e desuso, é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Se você está envelhecendo e você está se entregando ao cansaço, à amnésia, a todo um processo degenerativo, você vai perder realmente o seu lugar na sociedade. E o idoso, ele não perde lugar na sociedade por estar ficando velho. Ele perde uma missão. É o que eu disse nesse instante. Vai depender de cada um. E aí essa foto é interessante que vai decrescendo a fisionomia. E a gente se apega muito a fisionomias, né? Você vai contratar alguém, quando ele chega, você pergunta logo a idade. Ou se a aparência já lhe diz que ele é uma pessoa idosa, que muitas vezes não é. Conheço muita gente que está com a fisionomia cansada e já envelhecida e tem o quê? 30, 40 e poucos anos. Né? E no nosso país, quando você completa 50 anos, acabou, perdeu. Porque nós também, por sermos um país subdesenvolvido, o preconceito ainda impera. O idoso ainda é chamado de velho, e velho é sinônimo de incompetência, velho é sinônimo de inutilidade. O velho ainda tem como símbolo a cadeira de balanço e o pijama. Isso é uma inverdade. Se vocês começarem a pesquisar, os nossos idosos estão muito mais lá na frente do que antes, certo? Como é que se processa uma assistência geriátrica? Né? Os cuidados de enfermagem, que a gente tem que falar, em cima dos cuidados de enfermagem na geriatria. É prestar. Eu discordo nisso daqui, porque isso aqui é didático, gente. Assistência a paciente em estado grave, não necessariamente. Só dar a assistência. Administração de medicamentos, sim. Prevenção, controle de doenças transmissíveis e infecções hospitalares, entre outros. Eu digo que isso é literário, sabe por quê? Há alguns anos atrás, a assistência geriátrica só era dada pelo geriatra, o médico. E como é cultural, nós só vamos ao médico se tivermos já grave. Talvez o texto tenha se medido por aí, tenha se colocado nesse sentido. Mas hoje, nós não temos mais só o geriatra para cuidar dos nossos idosos. Nós temos hoje os cuidadores de idosos, que com fé em Jesus Cristo, um dia eles vão ser legalizados, vão ter todo um processo como os técnicos de enfermagem têm. E muitos técnicos vão ser cuidadores de idosos, porque a segurança é maior, certo? Então, a assistência que você dá a um adulto, você vai dar ao idoso. Sendo que no idoso, o quadro se agrava com facilidade. Não quer dizer que toda doença que chega ao idoso se agrave, mas há uma propensão, uma facilidade por conta da deficiência orgânica desse idoso. Como é que a gente faz? Você está numa unidade, como é que você procede diante de um idoso para você fazer uma avaliação, né? Avaliação geriátrica, né? Primeiro, ela tem que ser de forma sistematizada para promover um plano adequado. Então, assim, você não vai conversar com o idoso da mesma forma que você avalia um adulto, uma criança. Por quê? Porque o idoso, todo mundo conhece o idoso, sabe que ele é impaciente, sabe que devido à questão visual, auditiva, ele tem uma deficiência de entender. Muitos deles não acompanham, não acompanharam, né, o que acontece hoje, eles ainda estão lá atrás. Então, você vai falar
que ele está falar em cefaleia com ele? Claro que não. Muitas vezes você vai ouvir muitas vezes mais ele do que você do que ele lhe ouvir. Ele lhe vai rebater muitas vezes, ele não vai aceitar, ele vai lhe ouvir muitas vezes com educação e não vai fazer, porque todo mundo sempre diz que o idoso ele é muito teimoso, e é verdade. Cabe a gente conversar de uma forma para que ele ganhe nossa confiança. Olha, são dois, não, são 3 pacientes difíceis na nossa área de saúde: a criança, o idoso e o paciente psiquiátrico. São complicados. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para poder fazer uma avaliação, conversar com ele e tirar as nossas conclusões. Fato que auxilia na redução de exposição. Essa avaliação que você faz vai reduzir a exposição aos fatores de riscos de agravos à saúde. Ou seja, para que você mantenha nele toda a função dele organicamente e a memória. Ou seja, as limitações que você não pode fazer, ele não tem memória, pronto. Aí você fica o tempo todo relembrando ou fazendo coisa repetitiva. Não é assim. Você tem que ser, claro, você vai repetir porque você sabe que ele não entendeu direito ou que ele não lembra, mas você tem que motivar a memória, motivar as funções. Se Dona Maria sabe fazer comida, se ela gosta, deixa ela fazer a comida, agora você fica na vigília, na atenção a ela. Se Dona Maria, de vez em quando, esqueci, deixa ela pegar o álbum de retrato da família, começar a folhear e conversar com você quem era aquele que fazia, porque isso exercita a mente. Existem idosos que estão com 70 e poucos anos e ainda estão trabalhando. No interior tem muito isso. Na roça, o nível de vida é um pouco melhor do que na cidade. Então, o que acontece? Eles fazem mais atividade. Ele lida com o ar livre, com a natureza. E isso é muito bom. Ele precisa se sentir útil. Nesse momento, a comunicação com a pessoa idosa é essencial para obter informações valiosas e na condução da terapêutica. O que a gente acabou de dizer? Quanto mais é que as pessoas não têm paciência em conversar com o idoso e não sabem o que está perdendo. É o que eu disse, para você entrar nessa área, precisa gostar. Não é só dizer, não, você precisa gostar. Bem, quais são as atitudes básicas que a gente deve ter nessa avaliação na geriatria? Utilizar frases curtas e objetivas. Fazer um rodeio para... Não. José, o senhor fez cocô? Dona Maria, a senhora fez isso ou aquilo? A senhora colocou seus óculos aonde? A senhora está sentindo o quê? A dor está... Ou seja, coisas pequenas para ele entender rápido. Chamar pelo próprio nome ou de forma como ele preferir. Quantas vezes você chama senhor, ou não precisa me chamar de senhora, não pode chamar de você. Não precisa botar Dona Maria, não, é só Maria. Ele se sente bem assim. Por que você rotular um idoso? O idoso tem as mesmas necessidades, ele pensa assim, e tem de um adulto. Só que ele tem limitações. É como criança, gente. Por que a gente faz com a criança e não faz com o idoso? Não é? A criança, você lida com ela sabendo da capacidade que ela tem de ouvir e fazer. O idoso também tem. Agora, ele tem limitações. Você tem que antever os perigos que ele pode sofrer sem querer. Um idoso que entra no banheiro, não é um banheiro adaptado, você tem que ficar. Ele foi, pronto, mas fica atento. Porque ele pode escorregar. A gente escorrega. Aí você pega sua mãe, sua avó, dá uma vassoura e manda lavar seu pátio todo, que é cheio daquela relajota que escorrega. Ela vai cair, ela vai quebrar algum osso, certo? Ela vai parar em alguma instituição, em alguma unidade por conta da queda. Ou seja, existem coisas que vocês precisam antever, porque no idoso é mais frequente. Evitar infantilizá-lo, utilizando termos inapropriados como vovô,
queridinho, bonitinho. Chama como criança. Olhe, você está fazendo malcriação. Olha, a tia não gosta de... Não é assim. A netinha... Ele não é seu avô. Você não é neto dele. É seu José e Dona Maria. Gente, esse número 4 era para ser embaixo. Aqui na hora eu devo ter não visto, mas é outro item. Perguntar se entendeu bem a explicação ou se houve alguma dúvida. Mas eu acredito que isso aí, gente, não é só para o idoso, para o adulto também. Principalmente se o adulto estiver doente. Ou seja, José, o senhor entendeu o que eu lhe disse? Que explique de novo, ele vai entender principalmente medicação. Se ele for sozinho, você tem que explicar, às vezes até fazer algumas anotações para ele. Se ele tiver um cuidador, o cuidador tem que estar presente para ouvir também as explicações. Ou alguém da família que esteja morando com ele. Repetir a informação quando essa for erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes e, de preferência, uma linguagem mais apropriada à sua compreensão. Então, tem que ser, né? Se ele entende que é, vamos supor, fazer jejum, ele vai olhar para... Ó, ficar sem comer até tal hora. Entendeu? Olha, o senhor teve cefaleia, né? Dor de cabeça, fazer cocô, fazer xixi. Cadê o pinico? Não existe, viu? Então são coisas que precisam ser entendidas, porque o idoso ele não é um inútil, ele tem limitações. E essas limitações, elas tendem a ocorrer, dependendo do organismo de cada um, de forma mais rápida ou de forma mais lenta, mas vai acontecer. Repetir a informação quando essa for... Pronto, eu repeti lá de trás, ó. Repetir a informação, viu? É a mesma coisa, eu só fiz repetir. Falar de frente sem abrir sua boca e não se virar ao se afastar enquanto fala. Ou seja, desculpe, sem abrir não, sem cobrir. Repare, você não vai falar olhando para... Você tem que ouvir você. E, gente, isso é com qualquer pessoa. A gente só chama atenção aqui por ser idoso, porque ele, além de ser falta de educação, ele pode não lhe ouvir, ele pode não estar enxergando. Às vezes ele não ouve, porque eles são vaidosos também. Ele não vai muitas vezes lhe dizer que não está ouvindo, mas ele aí prefere, ele vai conseguir entender as suas palavras, porque ele vai estar fazendo a leitura labial. Certo? E aí ele faz a leitura labial e aí diz que ouviu e não ouviu. Ou seja, isso é uma falta de educação. E para o idoso é melhor, porque como você não sabe até onde ele vai lhe entender, é ó, olho do olho. Aguardar a resposta da primeira pergunta, ou seja, você faz um bocado de pergunta e ele acabou esquecendo a primeira. Então, fez a primeira pergunta, fez. Ouviu, você já tem essa certeza, ele vai lhe responder. O idoso adora conversar. Então, se ele ganha a sua confiança, ele vai começar a fazer tudo o que você pedir para ele. Então, você vai falar a primeira pergunta, ele vai lhe ouvir, vai lhe responder. Você aí vai promovendo a segunda, ele vai ouvir, ele vai responder, a terceira e assim sucessivamente. Porque muitas vezes ele precisa de um tempo maior para entender ou para ouvir. Entendeu? Então você precisa esperar. Você começa a fazer um bocado de indagação ou começa a explicar muita coisa, ele vai ficar lhe ouvindo e depois assim, eu não entendi nada. Você que tem que entender que ele precisa que você se adeque ao tempo dele. Não interromper a pessoa idosa no meio da sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. É necessário permitir que ele conclua seu próprio pensamento. Gente, até a gente não gosta. Muitas vezes você está conversando com alguém, às vezes até um desabafo, aí você corta. Peraí que eu vou ali. Ou, sim, mas não é assim. Saber ouvir não é todo mundo que sabe ouvir, não. E você vai se deparar muitas vezes com um idoso que vai em um pequenininho instante contou a vida dele toda. E você está lá ouvindo. Isso não é só o idoso, não. Todo paciente está dentro de um hospital, está assim momentaneamente, sem as condições de equilíbrio dele, não necessariamente doente, ele gosta de ser ouvido. Nós, teoricamente normais, gostamos. Gente, é meu gato.
viu? Uma consulta, né? O que deve acontecer? A gente chama logo a atenção aqui, o instrumento inicial da consulta é a entrevista. Se você não coletar informações adequadas, abrangentes, sobre o seu paciente que é idoso, você não vai ter condição de traçar um perfil de cuidado de enfermagem. Então, o que é que você tem nessa consulta? A identificação. E aí eu coloquei aí tudo que você precisa saber para identificar. E no prontuário, no portfólio, ou seja, no documento que for da unidade, ele vai ter lá os itens. Isso aqui não precisa ser gravado, não. Vai ter lá identificação, você vai preencher. Aí depois vem história atual e pregressa. Ou seja, as queixas dele antigamente, que ele tinha antes e que hoje não tem ou piorou, cirurgias que ele já fez, já teve vício, já caiu alguma vez, ou seja, a história, muitas vezes ele não tem paciência nem de responder, mas aí você promove uma conversa amigável. Olha, seu José, o senhor vai conversando, eu estou lhe ouvindo, vamos embora, vamos conversar. E aí vai conversando e o que lhe interessa para botar no prontuário, você vai escrevendo. A outra seria a imunização e o uso de medicamentos. Você vai pesquisar, né, o que foi prescrito, se ele tem conhecimento da medicação, se ele está tomando alguma, se ele conhece para que serve cada medicação, se ele tem alguma dificuldade no caso da medicação, desde a parte econômica até na questão de memorizar os horários para tomar. Ou seja, você vai buscar todo um contexto relacionado aos medicamentos. Perfil fisiológico, ou seja, o que ele tem fisicamente que está incorreto? Aí você vai perguntar se ele tem algum problema do coração, se ele tem algum problema urinário, se ele tem problema de pressão, de glicemia, colesterol, e isso vai pedir para ele, o senhor tem exames, o senhor fez recentemente os exames, porque se não fez, ele vai ter que ser encaminhado para que o médico escreva. Mas se ele tiver, é o momento de você pedir para que ele traga esses exames na próxima consulta. Perfil nutricional, aí você vai mexer com o quê? Com a alimentação. Só que, quando você fala na alimentação, você busca também a questão física. Ou seja, se ele consegue engolir direitinho. Isso aqui, ó, deglutição. Se ele mastiga de forma adequada. Se ele usa prótese dentária. Ou seja, uma série de coisas que vai envolver situações que envolvam a alimentação e que você tem em mente se ele consegue. Porque às vezes ele é bem sucedido, é de uma família, inclusive, muito rica, tem a condição de ter uma alimentação saudável, mas ele não consegue engolir, ele não consegue mastigar. Então a nutrição dele vai estar comprometida da mesma forma. Muitas vezes é a higienização que ele não sabe. Ele não sabia que para comer uma maçã, ou ele esqueceu, ou ele, por teimosia, pega a maçã e bota na boca. Tudo isso o cuidador dele também está ouvindo. Tudo isso o filho, ou seja, porque o idoso não vai sozinho para a consulta. Na grande maioria das vezes ele é levado, porque ele reluta muito em ir para o médico. Aspectos sensoriais, se ele ouve bem, se ele tem uma visão boa, se ele consegue sentir o sabor, o cheiro, se ele consegue sentir o isso. Você não precisa estar perguntando, se eu ver bem, você José, lê aqui para mim. Vai ler, então você já sabe que ele tem a acuidade visual. Agora, você bota mais. E às vezes você pode até pedir o relatório do oftalmo, né? Ele vai dizer, enxerga melhor de perto, de longe, não enxerga nada, ele está com catarata, tudo isso você pesquisa para poder encaminhar, né? Então você não precisa necessariamente nesses aspectos, coisas assim que você veja que vai mexer com a vaidade, com o orgulho. Você na conversa, você vai promovendo situações para que você tenha a certeza de que foi respondida aquilo que você queria perguntar, certo? Perfil psicológico, ou seja, se ele tem dependências com alguma droga, um cigarro, né? Essa avaliação de cognição, a questão de memória, a questão de violência, inclusive, até na própria casa dele, né? Se ele dorme bem, se ele costuma repousar, se dentro de casa a relação dele, e que aí é um problema, porque muitas vezes ele mente. Não!
não, meu filho me adora, meu filho faz isso, meu filho... E é mentira. Porque o idoso, um pai e uma mãe que sofre, como é que se diz? A falta do sentimento por ele tem vergonha de falar. Porque é mesmo que quem é mãe sabe disso. Nosso filho, a gente pode acabar com ele, mas não aceita que ninguém veja os erros dos nossos filhos. Certo? E o idoso tem vergonha. Ele gosta de se colocar como uma pessoa desejável na família. E a gente sabe que na grande maioria não é. Certo? O perfil familiar, que você já incorpora tudo, né? Quando ele fala em risco, ou seja, se tem alguém na família que tem algum quadro mórbido e que possa ser algo que seja hereditário. Né? Então, se tem alguém obeso, porque você percebeu que ele está acima do peso, ou se tem alguém hipertenso na família, alguém já infartou, teve câncer, tudo isso você pergunta porque o perfil da família talvez seja a explicação por algum quadro dele atual. História familiar, passa por aí também, a situação da família, quantas pessoas têm, né? Quem é o chefe da família. Perfil sociocultural, aí você vai envolver o que ele gosta de fazer, o que de lazer ele gosta, né? O que é que ele tem de religião, quais são as atividades que ele faz, se ele tem depressão, ou seja, você vai, os hábitos, ou seja, é um contexto. Você não precisa seguir tem assim como está na série. Não, eu estou dando para vocês um apanhado do que você vai conversar, de como é que funciona a conversa. E é uma conversa. A gente sabe que isso aí, falando assim, escrevendo, parece muita coisa, mas na conversa, a coisa. Veja que tudo isso aí está se repetindo. Repare, vestuário. Poxa, se você vê um idoso chegar, uma idosa, mini saia, você já vê que o vestuário não está adequado. São coisas que você já não precisa nem perguntar. Certo? Mas aí você aproveita e a senhora gosta de roupa curta, né, dona Maria? Né? Como é que a senhora gosta de se vestir? Aí vai começar a soltar e ver que você já viu mesmo, e aí começa a falar, certo? A higienização, você vai perceber, né? Tem idoso que é cheiroso, mas tem outros que tem um odor desagradável, próprio da idade, né? Por conta do suor, né? Da transpiração que fica comprometida, né? E de substâncias que são eliminadas por conta da idade e ficam ali pela pele. Falta de banho que muitos não gostam, quando chega para você só vê o cheiro de urina. Misericórdia. Porque o idoso, por conta da idade, né, os sistemas ficam comprometidos. E no caso da urina, às vezes ele fez o xixi, mas aí algumas gotinhas ficam retidas na roupa. Né? E ele vai juntando. E como às vezes ele não gosta de tomar banho, imagine só, né? O ambiente, né? Como é que ele mora, como é que ele gosta Deixe sua casa, seu José, tem muito tapete, o banheiro é escorregadio, tem lugar para você se segurar. Ou seja, você vai ter aí até animal doméstico, tem iluminação, você mora perto da praia, mora no interior, mora na cidade grande. Ou seja, são detalhes que você vai perguntando para poder dar a ele para que ele dê a você, melhor dizendo, uma ideia de como é o ambiente, aonde ele mora, aonde ele vive na comunidade. A sexualidade, e aí a sexualidade você tem que ter cuidados, porque a grande maioria dos idosos tem assim, um pudor muito exacerbado, né? Se perdendo, inclusive. Nossos idosos mais comprometidos com essa vergonha de falar da sexualidade já se foram, né? E os atuais estão muito avançados. Ou seja, a grande maioria também vai lhe dizer que ele faz muito sexo, que ele ainda tem às vezes é mentira pura, né? Principalmente o homem, nessa situação, ele é muito vaidoso, certo? Mas é o que eu disse. Você vai fazer tudo isso em uma consulta só? Às vezes não. Vamos conversar aos poucos, vamos seguir talvez o principal e vamos deixar, quando ele for trazer os exames dele, a gente continua o nosso papo, ele vai gostar até, eu vou lá para minha consulta com dona fulana, ou doutora fulana de tal, ele chama inclusive o pessoal de enfermagem também de doutora, né? E aí ele gostou de conversar, e vai conversar mais, e aí você aproveita para o restante que você quer. Hábitos intestinais urinários, a gente já falou sobre isso, certo?
Então, gente, o nosso último slide foi esse daí, priorizando a questão de como você deve consultar, adquirir as informações necessárias numa consulta. Que você, isso, gente, a gente vê muito no interior, né? Essa consulta, às vezes, não é feita pelo médico. Dificilmente você vê um geriatra, né, no interior pequeno, a não ser que ele more lá. Geralmente, os idosos são feitas suas consultas com um médico normal, certo? É interessante, porque no interior a resistência de ir para o médico é muito grande também. Mas, caso vocês estejam em uma unidade em que o idoso vá consultar com a enfermagem, só tenha você, e aí você vai fazer o seu relatório para depois entregar ao enfermeiro, ou a um geriatra, ou a um médico clínico. Mas aí se faça bem feito. Converse de uma forma adequada para você saber redigir seu relatório e entregar a um profissional, certo? Eu vou passar daqui, assim que terminar aí a aula, eu já vou colocar lá no aplicativo uma atividade para vocês, tá bom? A atividade não é para nota, aliás, eu deixei de fazer isso. Por quê? Porque as pessoas se sentem na obrigação de fazer se for recompensado. Não é por aí. Então faz quem quer. Agora, uma coisa é certa. Para quem me conhece sabe disso. Lá no final da disciplina, eu vou perceber, eu vou olhar, que eu anoto, eu sou muito esquecida, né? Eu anoto. Aquele aluno que participou mais, que respondeu mais, ele precisando estar com uma nota razoável e o arredondamento, eu arredondo numa boa, ou precisando até de um ponto para passar, eu dou. Se por um acaso ele fez tudo direitinho, isso depende muito das disciplinas, mas aqui não vale para nota não, viu? Eu inclusive já ouvi de alunos assim, eu fiz todas as atividades, não fez mais que sua obrigação, viu? Então já tem umas 2 ou 3 turmas que eu estou com esse processo de não dar ponto. No início foi assim, principalmente quem fez farmacologia comigo, para quê? Para motivar. No início, as pessoas estavam assim meio desanimadas, achando que uma aula remota não era a mesma que uma aula presencial. Se eu fosse dar uma aula dessa lá, presencial, os slides seriam os mesmos, as falas seriam as mesmas. A única diferença é que a gente iria interagir talvez. Mas vocês sabem perfeitamente que o que vocês querem me perguntar, eu estou durante a aula de vocês, eu estou aqui no Zap respondendo as perguntas de vocês. Ok? Beijos.